O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai disponibilizar pelo menos 100 milhões de reais do Fundo Socioambiental para viabilizar novos projetos de reflorestamento e preservação ambiental em diferentes biomas do país. E o valor pode chegar a 250 milhões de reais, caso se concretizem as expectativas de parcerias com entidades interessadas em se tornar referência na área de restauro florestal. Destaque para a recuperação de nascentes e bacias, regulação climática e proteção da biodiversidade com geração de renda. Para falar sobre esse assunto, a gente faz conexão agora com o professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo, onde lidera pesquisas e projetos sobre clima e transição verde, o Daniel Vargas. Daniel, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Olá, Kelly. Sempre um prazer. Daniel, como que você vê, né? A gente está mostrando toda essa discussão em torno do meio ambiente. Nós aqui do Conexão estamos acompanhando de perto, inclusive todo o andamento para a COP30. Como que você vê esse incentivo, quando a gente fala de linhas de financiamento, inclusive buscando parcerias? Porque é óbvio que para a gente criar toda essa conscientização e ações concretas, tudo passa pelo investimento também. Com certeza. E eu acho que existem aqui duas questões particulares que tornam esse projeto importante. A primeira delas é que nós, quando falamos do desafio do restauro florestal, também estamos falando do desafio de ter organizações, empresas capacitadas para desenvolver esse tipo de atividade. Então, parte do objetivo desse recurso aportado pelo BNDES a fundo perdido é de apoiar o desenvolvimento de um setor na economia e no mercado que possa, em seguida, prestar esse serviço em maior escala no país. De outro lado, o segundo elemento é que se trata de um recurso que serve como uma parceria entre o dinheiro público e o dinheiro privado, que muitas vezes se chama de match funding. Então, o BNDES, ao disponibilizar 100 milhões, podendo chegar a 250, também espera, com isso, atrair um recurso equivalente do setor privado. Juntando as duas metades, nós poderíamos falar em até 500 milhões para financiar essa colaboração para o desenvolvimento de projetos que geram benefício ambiental, beneficiem as comunidades envolvidas diretamente no local, mas, ao mesmo tempo, também forma o próprio mercado para atuar em atividades do gênero no futuro. Pois é, e a gente falou de preservação de nascentes, de bacias. Isso é fundamental, porque se a gente não cuida da nossa água, toda a economia para. Não é verdade, Daniel? Então, veja como é importante a gente realmente se conscientizar mais sobre como gerenciar e como cuidar e como preservar e como recuperar os nossos recursos. Com certeza, Kelly. É como se a economia e a realidade tivessem um conjunto de condições naturais para o seu bom funcionamento. Entre essas condições está a preservação daqueles espaços, daquelas fontes que geram, que produzem os insumos naturais com base em que a gente vive. A começar por essas proteções das nascentes, que são uma espécie de fábrica que produz água e, a partir daí, recursos importantes para todos nós. Em torno dessas áreas estratégicas é que boa parte desses recursos e investimentos, segundo o edital anunciado pelo BNDES, deve se concentrar. E, ao fazer isso também, apoiar diversos biomas brasileiros naquelas áreas que merecem ou que precisam de restauração, justamente para preservar esse equilíbrio econômico-ambiental importante ao país. Olha, eu não posso falar o nome aqui, porque a iniciativa é privada, mas eu conheci um projeto muito interessante agora recentemente, de uma parceria com uma empresa que recuperou áreas, por exemplo, degradadas. E agora elas são mais produtivas, elas estão todo ali, tudo mudou. Claro que houve ali um planejamento de um certo tempo, mas hoje está todo mundo feliz. Então, você acredita que quando existe o financiamento e também a informação correta, todo mundo sai ganhando? Ou seja, se tivesse tido ação lá atrás e informação com conscientização, talvez a gente não teria os problemas atuais? Eu acho que o combo é o segredo do sucesso, não é, Kelly? Não basta o dinheiro sem ter o conhecimento e a gestão.
Também não basta a gestão sem que haja um recurso capaz de financiar o desenvolvimento de novos projetos e atividades. É essa junção que acaba fazendo com que uma atividade econômica seja, ao mesmo tempo, produtiva, eficiente, rentável, ao passo em que beneficia o meio ambiente e a comunidade como um todo. Encontrar esse ponto de interseção e de equilíbrio é parte do grande desafio, muito sensível, em países como o Brasil, que ainda possuem, no uso da terra, uma fonte predominante da sua renda e riqueza. Mas nós temos visto em várias partes do Brasil como, muitas vezes, os próprios produtores rurais ou empresas no campo se coordenam, às vezes com a participação de organismos sociais, para estimular projetos que qualificam a maneira como o negócio funciona, fazendo com isso não apenas que ele gere renda, mas que ele também contribua com o benefício ambiental. Pois é, e você acredita que essa ação, esse anúncio, inclusive agora do governo, por parte do BNDES, você acredita que é uma forma do Brasil acender mais uma luz ali do protagonismo em ano de COP? Olha, é mais um experimento que agora ganha uma tração, porque nesse programa ele é parte de uma sequência de ações que inclusive se iniciaram no governo anterior, que vieram ganhando escala dentro do BNDES e que vão, justamente porque se provam bem-sucedidos, também vão se expandindo em área, em recursos e em novos participantes. Ao fazer isso, neste ano de COP30, o Brasil dá mais um exemplo e uma sinalização de como o mercado, em parte impulsionado pelo Estado brasileiro, através do BNDES, caminha com o compromisso de crescer, de incluir, mas, ao mesmo tempo, de fazer isso sempre tendo em vista a prioridade ambiental. E, ao fazer isso, esperamos, seja também uma mensagem, mais uma ao mundo, de como o Brasil é, sim, um país que produz muito, mas que também se preocupa e é cuidadoso com a natureza. Sabe dos desafios, não é, Daniel, que existem por todo o contexto internacional para que realmente ações efetivas saiam dessa COP. Porém, é muito importante que a gente tenha essa discussão, que o Brasil realmente mostre ao mundo o que a gente faz. Nós somos muito cobrados internacionalmente. Temos problemas, obviamente, mas nós fazemos muito bem o papel de casa devido ao nosso Código Florestal e, obviamente, queremos que o mundo valorize isso. Não existe almoço grátis, de vez em quando eu digo isso aqui, né? Então, que a gente seja valorizado e que o mundo entenda também que todos nós dependemos do meio ambiente. Então, temos esperança. Vamos torcer para que essa COP traga resultados positivos. Vamos sim, Kelly. Todos da torcida por um evento que mobilize o mundo de fato para criar uma rota sustentável e produtiva para o planeta. Pois é, Daniel. Olha, eu sempre te agradeço demais pela entrevista, sempre é bom demais te ouvir aqui. Claro, vou me despedir até no telão grande aqui, ó. Você sempre é muito bem-vindo, viu? Uma boa tarde para você e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. É sempre um prazer falar com você e com os telespectadores. Obrigada mais uma vez.